Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Bom, hoje é um dia de muita alegria para todas e todos nós que fazemos o IFCE. É um dia de muita alegria para o Centro de Estudos Políticos e Sociais, o Centelha, que é um grupo jovem. A gente está no terceiro ano de atuação no Instituto Federal, mas é um grupo muito atuante, é um grupo que vem tentando organizar e trazer para perto, se fazer construir por professoras e professores que atuam no campo das ciências sociais aplicadas, das ciências humanas, né, numa instituição tão complexa como são os institutos federais. Então, é um espaço que tem sido de muito diálogo, de muito debate, de muita produção de pensamento, de produção, sobretudo, de um pensamento crítico. E é uma alegria imensa, professora Luzia Mota, professor Vinícius Soares, temos aqui conosco para a gente poder construir essa atividade, esse diálogo, esse bate-papo. Recebemos com muita alegria a troca, na verdade, a disponibilidade da professora Luzia de estar conosco aqui, construindo esse momento para dialogar sobre a questão da pesquisa na Rede Federal de Ensino, um tema tão importante, tão caro, tão fundamental. Então, gente, primeiro eu queria saudar a todas e todos que estão nos acompanhando, agradecer a oportunidade de vir trocar essas ideias conosco, cumprimentar mais uma vez a vocês, a professora Luzia Mota, reitora do Instituto Federal da Bahia. Uma imensa alegria, uma imensa honra ter a senhora com a gente. Professor Vinícius Soares, professor do campus Maracanaú, aqui do Instituto Federal do Ceará. Então, o que me cabe aqui é apenas recebê-los em nome do Centelha, acolhê-los aqui e entregar a verdade e desejar que a atividade seja uma atividade muito rica, muito... de um debate, de um diálogo muito, muito fundamental, muito que nós possamos, então, trocar muitas ideias. Vinícius, então, deixo a palavra com você e, mais uma vez, reitero os agradecimentos à professora Luzia Mota pela disposição e generosidade intelectual imensa de estar aqui conosco, trocando essas ideias. É isso. Um abraço, gente. Uma ótima atividade para a gente. Vinícius, fica contigo. Ok. Boa tarde, gente. Boa tarde aí a todas e a todos, né? Primeiramente, agradecer ao Grupo Centelha, em nome do professor Davi Moreno, pelo convite, né? Luzia, assim como o Davi, é de muita alegria, né, estar lhe recebendo aqui. Você é uma companheira de longas datas, uma profissional respeitadíssima, que teve a oportunidade aí na sua trajetória acadêmica de participar dos mais diversos debates, né? Tive o prazer, né, a oportunidade que a vida me deu de estar com você em alguns momentos na Bahia, nos encontros regionais, que estive lá ouvindo a sua contribuição, as suas colaborações, em outros momentos também em Brasília, nessa construção, discutindo a rede, né, essa expansão, os desafios da expansão. E é muito prazeroso estar lhe recebendo aqui hoje, mesmo que virtualmente, mas estar recebendo você aqui no Ceará, não é? A nossa comunidade tentou lhe trazer aqui no outro momento, na oportunidade do primeiro encontro de mulheres do Sindicifes, que foi sediado pelo campus Maracanaú. Infelizmente, a gente estava ali às vésperas o evento aconteceu às vésperas do isolamento, a gente já estava num problema de dificuldade de transporte e locomoção, não foi possível a sua vinda, né, para brilhantar esse trabalho que as mulheres muito caprichosamente pensaram para discutir suas pautas, mas hoje a gente está tendo a oportunidade aqui de ouvir, né, de debater aqui com você suas experiências e reflexões sobre o nosso tema, né, de suma importância. Eu queria até lhe pedir permissão, né, para cumprir a formalidade. Eu vou ler rápido aqui, tá, Luzia? Um mini currículo, né, dessa sua trajetória, tá? Bom, gente, Luzia Mota, ela é licenciada em Física, né, pela Universidade Federal da Bahia, mestre em Ensino de Ciências Naturais e Matemática pela Universidade Federal de Santa Catarina, doutora pelo programa
institucional e multidisciplinar em difusão de conhecimento da Universidade Federal da Bahia, com estágio doutoral no Departamento de Políticas Científicas e Tecnológicas da Unicamp. É professora titular do Instituto Federal de Tecnologia, Ciência e Tecnologia da Bahia, onde atua desde 1994, né? Na sua trajetória acumulou aí atividades de ensino, pesquisa e extensão, é fundadora do Grupo de Pesquisa em Educação Científica e Tecnológica, o GPET, do IFBA, coordenou a implantação do primeiro programa de pós-graduação em Educação Profissional e Tecnológica do Instituto Federal da Bahia, onde coexistem o curso de especialização em Educação Científica e Tecnológica e o mestrado Prof.PT, né? Prof.PT. Polo IFBA. Tem como áreas prioritárias de pesquisa a educação profissional, particularmente a rede federal, né, de educação profissional e tecnológica, nas interseções com os institutos sociais da ciência e tecnologia, as políticas públicas, o desenvolvimento regional e a formação de professores e professoras, né, gestão e democracia nas instituições públicas. Atualmente, reitora, né, do IFBA, e tem aí essa expertise, né, de algumas experiências e vai trazer aqui para nós esses olhares, essas reflexões sobre o nosso tema, a importância da pesquisa e inovação para os institutos federais. Então, Luzia, seja bem-vinda, tá? Mesmo que virtualmente ao Ceará, tá bom? A palavra está com você, querida. Obrigado, tá? Obrigada a você, Vinícius, por fazer essa apresentação. Eu agradeço. Quero iniciar minha fala fazendo um agradecimento pelo convite. De fato, né, era para eu ter vindo aqui ali por março, logo um pouco antes da pandemia, não foi possível. Então, eu quero agradecer o convite para poder apresentar essa pauta que é muito importante para nós dos institutos federais, porque, de todo modo, é uma pauta que funda também os institutos federais, que é a pesquisa. Então, eu vou apresentar aqui alguns elementos que foram produzidos por mim no meu trabalho de doutorado. É um trabalho que eu venho atualizando, né, de tempos em tempos. Não tenho tido tanto tempo para fazer as atualizações necessárias, mas trago um pouco da gênese da pesquisa dentro dos institutos federais, da rede federal, na verdade, e também alguns elementos que são simbólicos, que são materiais e que são legais também, que dá a base aí para a formação da comunidade de pesquisa e de como a pesquisa é desenvolvida nos nossos institutos. Então, de 2008 para cá, tem havido alterações significativas na forma como a pesquisa se desenvolve dentro dos nossos institutos. Então, eu vou falar um pouco da história, porque é muito bom a gente entender um pouco como é que foi construída essa comunidade e como que a pesquisa se aproxima dessas instituições, até para que nós possamos pensar em trajetórias de pesquisa para os nossos institutos que não precisam necessariamente estar na linha da grande ciência, né? Por conta das nossas características como institutos federais. Então, eu trouxe uma pequena apresentação, porque eu acho que ela dá uma linha, né, para o raciocínio, para a lógica que eu quero apresentar. A minha pesquisa, então, teve esse título, é o título da minha tese, a pesquisa na Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, uma análise da política pública. Essa é o título da minha tese. Eu peço a Polena que passe essa tela, porque eu quero mostrar, não sei se está dando para ler muito bem, eu acho que ficou um pouco pequeno, mas o que eu quero trazer é que o ponto de partida do meu trabalho a pergunta primordial era se a pesquisa realizada dentro dos institutos federais, se ela tinha aderência com a missão institucional. Então,
eu procurei, antes de começar a pesquisa sobre a pesquisa, eu procurei compreender qual era a missão institucional para além do que estava escrito nos documentos legais. E aí eu analisei todas as missões dos institutos federais, analisei o documento base, que é o documento que cria as diretrizes para os institutos federais e os documentos legais. E o que é que eu pude observar? Que em todas essas dimensões havia ali um elemento embutido na criação dos institutos federais e que calava muito forte na nossa comunidade, que era o desenvolvimento local por conta da nossa capilaridade, por conta do processo de expansão que nós fomos submetidos aí de 2008 até mais ou menos 2014, 2015, e também um elemento que já nasceu com a rede federal, que é o elemento da inclusão social. Então, o desenvolvimento local com inclusão social foi a missão, ou melhor, a função social que vocês podem observar que está na base da criação dos institutos federais. E isso também aparece em muitas entrevistas, em muitos textos que foram produzidos ali por aqueles que estavam gerindo a rede no momento de criação dos institutos federais. Então, Pacheco, que era o secretário da CETEC à época, ele tem essa fala, que é uma fala muito característica da época de criação dos institutos federais, que ele diz: os institutos federais surgiram, em primeiro lugar, da preocupação do governo Lula, na época de ter instituições de ensino que tivessem no centro de suas preocupações a questão da inclusão, isto é, a utilização do ensino, da pesquisa e da extensão a serviço de políticas públicas. Então, essa é o espírito que regeu os institutos federais desde o seu início. Por favor, Poliana, eu quero só chamar a atenção para situar para vocês qual é a base teórica que eu trabalho nessa pesquisa. Ora, o meu referencial teórico foi o campo CTS, o campo de estudo sobre relações entre ciência, tecnologia e sociedade. Só que nós sabemos que o campo CTS, ele se divide em 3 ramificações. Uma ramificação mais pragmática, que é a norte-americana, uma tradição mais acadêmica, que é a europeia, e eu me centrei na tradição latino-americana, do PLACS, que trabalha a questão do campo CTS mais voltado para a construção de políticas públicas em CTS nos países da América Latina. Então, mais do que uma corrente teórica, era também um movimento de transformação desses países a partir de um projeto nacional que tivesse muito claramente qual a ciência e a tecnologia que serviria para esse desenvolvimento. Então, eu trabalhei com esse referencial teórico, que é um referencial extremamente importante para aqueles que estudam ciência e tecnologia em uma perspectiva mais crítica, e também tive como referencial teórico o enfoque de análises de políticas, que aí não tem muita diferença, não é? Tem nuances para cada tradição acadêmica, mas que trabalha basicamente com o ciclo da política pública, que se inicia com o problema entrando na agenda governamental, a formulação, a implementação e depois uma avaliação, sendo que no caso do enfoque de análise de políticas, a avaliação ela serve muito como um processo de aprendizagem para a própria política. Então, esses foram meus referenciais teóricos. Para a gente não alongar muito, eu trago aqui somente a cronologia da gênese da comunidade de pesquisa, porque, do meu ponto de vista, não é possível nós analisarmos a comunidade de pesquisa dos institutos federais sem ter em mente que
essas instituições, elas são originárias daquelas 19 escolas de 1909, porque ali está a nossa base, o nosso DNA e o que nos trouxe até esse momento, sem perder a perspectiva de inclusão social dos filhos e das filhas da classe trabalhadora no mundo do trabalho. Ou seja, a perspectiva do trabalho estava nas 19 escolas e isso foi trazido para nós até os institutos federais. Também, os docentes das escolas técnicas tiveram também um papel, porque ali já começa a ter uma perspectiva, não é, de desenvolvimento, não diria de ciência e tecnologia como nós conhecemos hoje, mas havia ali o conhecimento prático e a produção de produtos. Claro que a força das escolas técnicas se deu ali no projeto desenvolvimentista nacional, onde nós ganhamos ali como função social a constituição da mão de obra qualificada para o desenvolvimento industrial do país, mas também há um elemento pouco discutido dentro da rede, que poucos de nós conhecem, que foi o papel da Comissão Brasil e Estados Unidos do Ensino Industrial, que é a SEBAI, que seria um paralelo ao ZEID, né, ao acordo ZEID para as universidades. Foi extremamente importante para colocar essas escolas no papel hegemônico que elas passaram a ter na formação de mão de obra qualificada. Apesar de ser sempre uma quantidade pequena de estudantes, né, que tinham acesso a essas escolas, mas elas passaram a ser referência de qualidade. E as décadas de 80 e 90 é, de fato, onde nós temos aí o início da constituição da comunidade de pesquisa, porque o desarranjo macroeconômico e as reformas do ensino da educação profissional da década de 90 acabaram fazendo com que uma boa parte dos docentes tivessem que procurar umas novas perspectivas de carreira. E aí, muitos de nós fizemos a opção de estudar, de voltar a fazer a pós-graduação. E aí que começa um retorno desses professores que foram para dentro das universidades realizarem seus cursos de pós-graduação e, no retorno para as suas instituições, passaram a pensar como desenvolver suas atividades de pesquisa dentro de instituições que não tinham nenhuma tradição de pesquisa da forma como eles encontraram nas universidades. Então, nós somos também originários, né, e herdeiros das políticas científicas e tecnológicas que foram travadas dentro das universidades, porque a política científica tecnológica do pós-guerra até os anos 70 foi uma política que privilegiou a pós-graduação, privilegiou a formação dos quadros, dos cientistas brasileiros, tanto no exterior e depois fazendo o caminho inverso aqui dentro. Então, toda a formação da comunidade científica dos institutos federais, pelo menos a sua primeira, segunda geração, se deu dentro das universidades. Ou seja, fomos todos nós formatados por um modelo de pesquisa que era a pesquisa produzida dentro das universidades federais. Isso é uma marca que até hoje nós vivenciamos e somos um pouco, né, vamos dizer, nós um pouco mimetizamos o modelo de pesquisa que foi o modelo no qual nós nos constituímos. Então, isso é uma marca nossa que eu acredito que vem diminuindo, não é, a sua intensidade, mas que sempre vai ter ali o seu papel. Da década de 70 para 80, eu faço uma referência à primeira Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia em 85,
porque aí nós já temos a nova república. Então, quando nós lemos os cadernos desse congresso, nós observamos ali a esperança materializada de que era possível, naquele momento, pensar um projeto de desenvolvimento para o país que fosse mais democrático, que fosse ligado mais à solução dos problemas nacionais, que tivesse ligado com o desenvolvimento social. Então, os cadernos das conferências, né, da primeira conferência, você vê você tem ali uma determinada inspiração. Quando nós pegamos os cadernos, né, os livros branco, o livro branco, o livro verde, que são as outras conferências, da segunda, terceira, quarta conferência, já teve a quinta e a sexta, o que é que nós observamos? Observamos uma modificação, né, daquele projeto nacional para um projeto mais voltado para o que estava acontecendo nos países mais centrais, que era uma guinada para o lado da inovação tecnológica. Por favor, Poli, passe para mim. Então, aí, eu já falei mais ou menos, né, porque é a questão de nós nos inserirmos no que eu vou chamar de complexo público da pesquisa. Eu vou chamar desse nome as universidades, os institutos de pesquisa, e aí, dentro dessa herança nossa, é o benefício de nós, professores dos Cefetes, naquele momento, década de 80 e 90, termos tido a oportunidade de termos voltado para as universidades para nos formarmos aí agora em nível de pós-graduação. E começamos também, ali também pela década de 80 e 90, com esse retorno, passamos a ter uma incipiente comunidade de pesquisa. Só que, diferente das universidades, que não apenas valorizavam seus quadros com formação em pós-graduação, como incentivava que esses quadros fizessem pós-graduação, pagando bolsas, liberando de suas salas de aula, mandando para fazer curso fora do país. Os primeiros pesquisadores, aqueles primeiros pesquisadores dos institutos federais, aqueles que tiveram a iniciativa de procurarem cursos de pós-graduação, essa vontade de fazer pós-graduação para esses foi um movimento individual, espontâneo, desorganizado e sem o apoio institucional. Quem viveu essa época sabe como eram vistos aqueles que queriam fazer pós-graduação. Eram aberrações, porque nos diziam, não, mas para que você vai ficar ensinando aqui? Para que você quer fazer pós-graduação? Porque não havia ainda uma perspectiva de construção de uma comunidade científica dentro dessas instituições. Por favor, Poli, pode passar. Então, aqui algumas características que eu já trago sobre a emergência da política de pesquisa na rede federal. Primeiro, eu quero considerar com vocês que quando começamos a pensar na política de pesquisa para a rede federal, foi levado em conta, particularmente ali já para o início dos institutos, foi levado em conta as iniciativas, mesmo que simbólicas, do próprio governo de construir uma política de ciência e tecnologia para o desenvolvimento social. Porque se nós lembrarmos, ali no governo Lula, quando o Ministério da Ciência e Tecnologia, né, foi reformado, ele acrescentou um eixo de pesquisa que foi a única vez no país em que esse eixo foi acrescentado, que era um eixo de ciência e tecnologia para o desenvolvimento social. Esse eixo foi quem conseguiu alavancar, através de fomento, por exemplo, as incubadoras de cooperativas tecnológicas populares. Foi essa linha dentro do MCT
que conseguiu alavancar projetos relacionados com a economia solidária. Só que logo esse eixo foi retirado da política científica e tecnológica do país para dar mais lugar à inovação tecnológica. Então, apesar dos institutos terem nascido já sob a égide de uma possibilidade, isso não avançou muito. Mas o que nós observamos foi uma sinalização, apontou também para marcos normativos que priorizassem os atores locais no desenvolvimento das atividades de pesquisa. Esse é um elemento importante da pesquisa nos institutos federais que difere das universidades, que é, desde o início, o fato de nós termos a capilaridade dos campi no interior dos estados, a produção da pesquisa teve que ter um olhar diferenciado para essa possibilidade, ou seja, normativas dentro das estruturas institucionais, que foram as pró-reitorias de pesquisa, pós-graduação, e que logo depois passaram todas a ser também de inovação. Então, essa sinalização da necessidade de dentro das estruturas, nós estarmos com fomentos de pesquisa para a inclusão social e o desenvolvimento local e regional, foi algo que eu digo para vocês, simbolicamente falando, havia todos esses aspectos na construção da política. Só que isso, na prática, ele não se desenvolveu como nós esperávamos. Vocês pode passar, Polly. Por que é que eu digo isso? Porque, primeiro, é necessário que nós tenhamos claro que, ao analisar a política de pesquisa dos institutos federais, nós vemos uma ausência de um modelo cognitivo, ou seja, um conjunto de valores, de interesses, de formas de comportamento ligado ao desenvolvimento da política de pesquisa que fosse convergente com a missão da rede federal. Aí eu trago o elemento, né? As universidades, elas desenvolvem pesquisa em um modelo que é muito próprio, né? Um modelo ofertista, um modelo que está ligado muito à produção da pesquisa dentro das universidades e à oferta dessa pesquisa para a sociedade, sem se preocupar muito em ouvir quais são os problemas que a sociedade gostaria que a universidade resolvesse. Então, nós que estávamos com o modelo de formação das universidades, nós também passamos a reproduzir isso. E o nosso modelo cognitivo era basicamente o modelo cognitivo das universidades. Aí eu pergunto a vocês, não é? Hoje ainda está assim? Hoje nós observamos que há uma mudança nesse padrão. Hoje nós observamos que há na comunidade de pesquisa aqueles que defendam um modelo cognitivo mais ligado ao desenvolvimento local, ao desenvolvimento social e a práticas também ligadas aí com a inclusão social. Houve um forte estabelecimento de sinergia com o Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, voltado para a área de inovação, porque a inovação ela passou a hegemonizar toda a política científica tecnológica do país. Então, muitos de nós passamos a ir para a inovação tecnológica. E o que caracteriza também a implementação da política de pesquisa na rede federal é o baixo nível de financiamento a projetos, programas ou ações para pesquisa voltados especificamente para a missão, que é o desenvolvimento local com inclusão digital. Essas seriam as características da pesquisa. Bom, aí o que é que nós temos? Deixa eu acender aqui a luz, Vinícius, só para ficar mais claro, que eu estou bem escuro aqui. Ok, Luzia, tranquilo. De ligar a luz logo, então eu vou ligar agora. Porque senão... Pois é, a minha eu liguei antes de começar. Bom, aí são as características também. Política solidária é o eixo principal da PCT brasileira, que é a inovação, estabelecimento de estruturas de gestão
de apoio e fomento à inovação tecnológica. Não há hoje nos institutos federais uma pró-reitoria que não tenha um NIT, que não tenha uma coordenação de inovação. Então, a inovação ela acabou tomando conta um pouco da política de pesquisa da rede federal, mas que não é uma coisa absolutamente dos institutos federais. É uma coisa que se estende para todas as instituições de pesquisa do país, porque a inovação hoje vamos dizer, um mantra que eleva aí a pesquisa no país. E o que nós observamos na pesquisa foi que existe uma ausência de estruturas de gestão, de apoio, de fomento a pesquisadores e pesquisadoras que queiram, que tenham interesse em voltar o seu trabalho para desenvolvimento local e para desenvolvimento social. Por exemplo, tecnologias sociais. Se tiver algum pesquisador hoje em um instituto federal que queira trabalhar com tecnologia social, é muito provável que haja pouco financiamento, ou você não encontra um edital que seja voltado especificamente para a tecnologia social, mas você encontra dezenas que são voltados especificamente para a inovação tecnológica. Então, a gente observa com isso que há, de fato, uma adesão com a estrutura da PCT ligada à inovação tecnológica. Pode passar, Poliana. Agora, claro, né, o que a gente pode observar em relação a 2008, quando os institutos foi criado? Quando estava ali por volta de 2010, 2011, 2012, os pesquisadores dos institutos federais tinham muita dificuldade em se impor como um ator do sistema. Então, você via editais onde o nome dos institutos federais não apareciam, eram voltados apenas para as universidades federais. Então, de lá para cá, o que aconteceu de novidade é que os institutos eles passaram a ter uma robustez e eles passaram a ter uma imposição nas políticas de financiamento e também de pós-graduação. E passaram, então, se tornaram atores reconhecidos do sistema. Isso aí é uma coisa visível. Então, isso é um avanço nesses 12 anos de institutos federais. Nós somos hoje tratados como um ator importante do sistema. E também, a partir também de observações, né, de trabalhos realizados em relação à pesquisa, a gente observa também que dentro dos institutos federais é destacável a busca da aproximação da pesquisa com o desenvolvimento local, por causa da capilaridade dos nossos campos. Então, isso é algo que vem também se modificando e sendo um elemento que diferencia os institutos federais, o modelo dos institutos federais de pesquisa, do modelo das universidades federais de pesquisa. Pode passar, Poliana. Eu trouxe aqui elementos apenas para dar uma ideia geral, né, do movimento da pesquisa dentro dos institutos. Em relação aos grupos de pesquisa, por exemplo, nós temos um aumento significativo do quantitativo de grupos de pesquisa na rede federal, mas eles ainda não representam 10% da quantidade de grupos de pesquisa do país, porque 90% dos grupos de pesquisa funcionam dentro das universidades. E se nós pegarmos internamente os grupos de pesquisa por campi, a gente observa que a maior parte dos grupos de pesquisa que os institutos federais possuem estão dentro das suas antigas sedes, ou seja, nos campi que ficam na região metropolitana dos grandes centros. Então, isso mostra as assimetrias que vão se reproduzindo nacionalmente e também internamente aos institutos. Pode passar, Poli. Aí é só para dar uma visão geral dos grupos de pesquisa. Nos programas de pós-graduação, nós começamos, né? Se nós fôssemos imaginar como é que os institutos federais se posicionaram em relação aos programas de pós-graduação. Inicialmente, através de DINTER e MINTER, para ter a formação dos seus próprios quadros, enquanto as universidades, lá na década de 50 até 70,
enviavam os seus quadros para fora do país para realizar os cursos de pós-graduação, retornar e construir seus programas de pós-graduação, nós já usamos uma outra estratégia, que foi chamar as universidades para produzir cursos de formação em pós-graduação para nós. Então, os DINTER, os MINTER, depois começaram os programas em rede, o Prof-EPT, o Prof-NIT e os programas próprios. Então, hoje, os institutos federais eles já têm uma quantidade bastante expressiva de programas de pós-graduação. Pode passar para mim, Polly? Aqui vocês não vão conseguir ver, eu vou deixar a apresentação, mas aqui vocês podem ver a quantidade de programas de pós-graduação que por região e entre os institutos federais e as universidades federais. E você vê aí a quantidade, né, de pós-graduação das universidades comparado com os institutos federais. E observamos também as assimetrias regionais, que ainda hoje elas estão aí firmes e fortes, né? Nordeste e Norte, sempre com uma quantidade menor do que o Sudeste e o Sul. No caso dos institutos federais, nós temos uma pequena discrepância em relação ao que tem nacionalmente por causa da Universidade Tecnológica. A Universidade Tecnológica, ela desequilibra para o Sul a quantidade de cursos de pós-graduação da rede. Pode passar, Polly? Pode passar. Aqui você vê as áreas. Nós temos aí, em termos de pós-graduação, a maior quantidade de programas na área de engenharia. Só que a área de ensino, de educação, tem crescido, né? Tem aí ampliado bastante a sua quantidade de programas de pós-graduação. Por conta da própria verticalização da educação que nós temos, que nos apresenta aí grandes possibilidades de pesquisa na área de ensino, por causa das licenciaturas que passaram a ser também objeto de pesquisa. Mas quero chamar a atenção para um fenômeno que é muito importante para nós. Cada vez mais nós temos pesquisadores da própria rede federal que estão tomando como objeto de pesquisa a própria rede federal. Então, isso, para nós, é uma coisa muito rica, porque nós passamos muitos anos, muitas décadas, sendo objeto de estudos da universidade. Os pesquisadores eram das universidades, e agora nós estamos aqui em um cenário onde nós mesmos nos pesquisamos. Então, isso também é um elemento importante. Pode passar, Polly? Aí, alguns elementos do programa de pós-graduação. Pode passar? Aqui, algumas características do financiamento da pesquisa na rede federal. Primeiro, centrado nas comunidades de pesquisa, quem pauta as pesquisas são os pesquisadores. Quem pauta a forma de financiamento, os editais internos nossos, eles são calibrados pelo desejo da comunidade de pesquisa e não pelos problemas apresentados na sociedade. O modelo, ele se aproxima ainda do ofertista, mas nós precisamos considerar que há também tido cada vez mais uma atenção às especificidades locais, porque o pesquisador que está no local, que está na região, ele acaba tendo uma interação que faz com que haja uma tentativa de aproximação da pesquisa com os problemas locais. E isso é o que faz uma diferença no modelo de pesquisa que nós estamos aí reproduzindo. Pode passar, Polly, por favor. A avaliação, né, da pesquisa também, que a gente realizou com o objetivo de construir conhecimento sobre a trajetória da pesquisa, construir categorias de análise para avaliar os indicadores da pesquisa federal, da pesquisa na rede federal e alimentar também o debate sobre trajetórias de pesquisa diferentes
das que vêm sendo assumidas pela rede federal. A ideia da avaliação era essa, é você avaliar e pensar, será que os indicadores que nós temos hoje para a avaliação da pesquisa são os que importam para aqueles que atuam dentro da rede federal, ou será necessário que nós comecemos a produzir nossos próprios indicadores? Então, essa foi uma preocupação ao avaliar a pesquisa na rede federal. Por favor, pode passar. Então, eu gostaria de fazer aqui, como consideração considerações finais, dizer que há um esforço na rede federal para desenvolver as suas atividades de pesquisa em acordo com a sua missão institucional. Essa missão institucional ela é explicitada na Declaração da Política, apresentada à sociedade na Lei de Criação da Rede Federal, bem como no documento base que funda a concepção e as diretrizes para a nova institucionalidade surgida com os institutos federais. Mas eu chamo a atenção que esse é um esforço, não significa que nós estejamos aí conseguindo, de uma forma com folga, essa aderência das trajetórias de pesquisa com a nossa função social. É isso que eu quero chamar a atenção. Por favor, pode. E uma coisa também que eu chamo a atenção, porque quando eu falo, às vezes fica parecendo que eu não considero a inovação tecnológica como uma trajetória possível para a rede federal. Mas não é verdade. O meu trabalho considera que, dentro dessas instituições que tem um modelo de multicampia, que tem todas as áreas atuando dentro dela, que tem uma concepção curricular que é pluri. O que eu considero é que nós perdemos muito na nossa capacidade instalada se nós não apostarmos em mais de uma trajetória. Nós temos possibilidade de ter várias trajetórias de pesquisa dentro dos institutos federais. Então, focar em uma única trajetória é que eu vejo como problema. E focar na perspectiva não da inovação tecnológica, porque muitas vezes nós passamos, né, da trajetória de inovação tecnológica para um inovacionismo, que aí sim me parece um problema. Nós apostarmos em uma trajetória que tem muito mais a ver com a produção endógena do que, de fato, com uma produção que converse, que dialogue, que tenha como radar os problemas da sociedade, os problemas sociais. É por isso que eu trago aqui, nesse slide, essa consideração, que o trabalho não defende o estabelecimento de uma única trajetória de pesquisa para a rede federal. Contudo, como o problema aqui enfrentado trata da coerência entre o desenvolvimento das atividades de pesquisa e a missão institucional, destaca-se que uma trajetória de pesquisa voltada para o desenvolvimento social deveria ser privilegiada. Essa é a defesa final do meu trabalho, que nós precisamos estabelecer trajetórias novas. E como é que você estabelece trajetórias novas? A partir de fomento, a partir de vontade política, a partir de uma interação mais próxima com a sociedade. Ao invés de nós pensarmos o que é que nós vamos fazer, ou melhor, o que é que nós vamos produzir para a sociedade, nós temos que pensar como é que nós vamos produzir com a sociedade. Porque a sociedade, independente de ter uma formação acadêmica ou não, o povo que vive na situação de pobreza, na situação de desigualdade, eles constroem as suas próprias trajetórias de solução. E cabe à academia aprender com eles e também levar o que nós temos de melhor. Então, a ideia não é para quem, mas é com quem. Quem nós vamos privilegiar na produção da pesquisa, da ciência e da tecnologia. Aqui eu trago alguns temas que eu acho que são relevantes para quem
tem interesse em estudar a pesquisa na rede federal, a pesquisa em si. Então, eu trago alguns elementos, alguns temas. Por exemplo, a construção de cenários para a pesquisa na rede federal, a partir de trajetórias de pesquisas coerentes com a sua missão institucional, estudos sobre experiências, projetos e pesquisas nos territórios de cidadania, onde a rede federal está implantada, análise dos limites dos indicadores tradicionais para avaliação da pesquisa da rede federal e para a análise de trajetórias voltadas para o desenvolvimento social. Construção de indicadores mais adequados que avancem para marcos avaliativos pertinentes à dinâmica das trajetórias de pesquisa da rede federal, com especial interesse em indicadores de avaliação de projetos, que se nós formos ver no produtivismo acadêmico que nós temos, projetos de pesquisa contam muito pouco. Um artigo publicado em uma revista indexada vale muito mais do que um projeto desenvolvido em uma comunidade. Então, nós precisamos pensar se, de fato, esses indicadores que nós temos hoje nos avaliam de uma forma correta, da forma que nós estamos desenvolvendo o nosso trabalho. Estudos, análise e pesquisas sobre experiências, projetos e tecnologias direcionadas para o desenvolvimento local e a inclusão social. Nós temos poucos repositórios sobre isso. Estudos sobre a transversalidade das atividades de pesquisa nos vários níveis e modalidades de educação ofertados pela rede federal. Hoje a gente fala na curricularização da pesquisa, na curricularização da extensão. Eu acho que isso precisa ser objeto de pesquisa para que nós possamos entender melhor e pensar como isso pode ajudar na integração, por exemplo, no ensino médio integrado. E, por fim, o papel fundamental da extensão. Enquanto a extensão não tiver um papel importante, um papel que sirva como o radar, que sirva como elemento de integração da sociedade com os institutos, que a extensão pode quebrar esses muros, esses limites, nós não vamos estar cumprindo o nosso papel. Então, esses são temas que eu acho que são fundamentais para pensar a pesquisa. E aqui eu termino, dando aí um testemunho do que se iniciou com reflexões gerais sugeridas pela própria experiência direta de uma vida profissional, resultou em um documento público que apresenta contribuições que espera-se possa servir para o desenvolvimento e a consolidação de trajetórias de pesquisa para a rede federal no contexto da PCT brasileira vinculadas à sua missão e identidade, bem como às reais necessidades científicas e tecnológicas do Brasil. Isso eu trago isso para nós refletirmos, porque às vezes a gente acha que o trabalho que a gente produz é um trabalho que não traz muitas capilaridades e não traz muitos elementos novos. Mas eu digo a vocês que hoje a rede federal, um instituto federal, é um objeto de pesquisa que não passa despercebido. Qualquer pesquisa que estude sobre a nossa própria prática, sobre o que nós fazemos dentro desses institutos, é algo que vai gerar conhecimento importante para a sociedade brasileira. Então, eu sou daquelas que defende que nós continuemos e ampliemos a nossa capacidade de nos estudar, de nos conhecer. E aí eu finalizo, Benício, agradecendo mais uma vez, esperando que essa breve apresentação possa contribuir com o debate, dentro do IFE Ceará sobre a pesquisa. Ok. Luzia, muito obrigado aí pelas suas reflexões, Então, assim, vou repetir de novo, tá? Como você mesmo falou, você desenvolveu sua pesquisa do doutorado, mas como você está sempre nesse debate, você vem contextualizando e trazendo ela para a atualidade. Então, eu nunca me canso de lhe ouvir, É sempre bom
ouvir aí essa sua riqueza de detalhe, né, o preciosismo aí nessas relações, né, entre as novas institucionalidades, a nossa missão social, né, nós não podemos perder de vista o porquê que fomos criados, entender as novas institucionalidades, mas manter ali uma questão de essência, de raiz, tendo como centro duas questões, né, Luzia? A inclusão, né, eu acho que são duas bandeiras centrais da nossa rede, a inclusão e a qualidade, né? Então, eu acho que qualquer tema que passe por essa rede, ela tem que estar transversalmente relacionando esses dois pontos, eu acho que é importantíssimo, né? O que nos traz um desafio muito grande, sobretudo nesse momento de pandemia, né? Em promover essas duas condições, igualdade, na realidade, inclusão e qualidade, né? É um desafio contemporâneo, tá? Como é que está seu tempo, Luzia? Tinha algumas perguntas aqui. Eu tenho tempo para responder, Vinícius. Até gostaria de convidar os colegas, né, para, ao sair daqui, eu vou entrar em uma outra sala que vai ter um evento, né, que é um ato pela educação, promovido por várias frentes parlamentares no Congresso Nacional. E esse evento é para defender exatamente os institutos federais e as universidades federais contra o ataque ao orçamento. Então, a ideia é que nós todos, né, se vocês tiverem tempo aí, também tiverem disponibilidade, participemos desse evento, porque é um evento que vai reunir, né, um conjunto de parlamentares, que é onde, de fato, as coisas acabam acontecendo. Então, nós precisamos mobilizar esses parlamentares para defender a manutenção e ampliação do orçamento, porque as instituições estão à mercê aí, né, desses ataques, né, deflagrados pelo governo federal contra nós, e nós precisamos, então, encontrar aliados que nos defendam nesse processo. E é só a nossa mobilização que vai conseguir. Mas eu tenho tempo para responder algumas questões, porque lá deve começar, está marcado para 18 horas, mas eu acredito que deve começar um pouco mais. Tem um atrasozinho, né? Então, eu vou começar aqui, tá? Vou começar logo aqui com a pergunta do Davi, né? Professor Davi Moreno. Professora, o governo federal anunciou mais um corte nas verbas destinadas para a educação em 2021, atingindo universidades e institutos. Como você relaciona o financiamento público à educação, particularmente institutos federais, com a questão do fortalecimento e consolidação da pesquisa na rede federal? Essa é a indagação aí do Davi. É uma pergunta, é uma questão estrutural, né? Você, assim, essas instituições, elas funcionam e elas têm desempenhado o papel que têm pela estrutura que elas têm, pela robustez, né, pela capacidade de manter a gerência dos seus recursos, né, e por esses recursos estarem garantidos em lei, ou seja, na Constituição. Então, quando o governo ataca o orçamento público para a educação, ele ataca todo o sistema de educação, porque fica parecendo que são os institutos federais e as universidades, né? Parece que é uma luta, uma disputa do governo com essas instituições. Mas o que ocorre é que, primeiro, a educação é direito fundamental do cidadão e precisa ser garantido pelo Estado. Então, como é que nós vamos conseguir manter todas as nossas funções com um orçamento que tem 4 anos que vem sendo diminuído? Não tem condição. Então, dentro dessas prioridades que nós acabamos, né, colocando, como é que nós vamos estabelecer a pesquisa como uma atividade formadora, não é? Aí a extensão e a pesquisa, elas acabam perdendo um pouco a força, a pujança que elas devem ter para o ensino, para mantermos minimamente nossos estudantes dentro das nossas salas de aula. Então, o problema da questão orçamentária não é apenas da educação pública, porque na ciência e na tecnologia há também cortes que acabam por reverberar na educação, porque as bolsas de iniciação científica, por exemplo, elas são do MCT, mas acabam reverberando no nosso próprio funcionamento. Então, assim,
é impossível você gerir essas instituições, mantendo o que você coloca, Vinícius, a qualidade, a relevância e a inclusão social, se você não tem a garantia do Estado de financiamento dessas instituições. Por isso que esse evento hoje é importante, porque é uma forma de, pelo menos, nós denunciarmos essa aniquilação, né? Essa aniquilação lateral, né, pelo orçamento dos institutos federais e das universidades, né? Ok. Obrigado, Luzia. Mais uma, tá? Professor Márcio Bezerra, do campus Paracuru, ele pergunta: como você analisa o atual cenário de financiamento da pesquisa? Acaba que, de uma certa forma, vai coincidir aí um pouco em alguns momentos com a pergunta que o Davi fez por conta da questão do financiamento, tá? Como você analisa o atual cenário de financiamento da pesquisa aos IFES, né, no país, para as pesquisas de aplicação práticas mais voltadas às questões sociais, né, das comunidades do entorno dos IFES, né? A qual sua opinião sobre a interação de nossos pesquisadores e os setores econômicos privados estão disponíveis para o desenvolvimento de produtos ou processos, né? Então, é uma avaliação, não sei se você conseguiu compreender a pergunta, Luzia, mas é uma avaliação sobre o olhar do financiamento e como você faz essa correlação entre a necessidade da gente estar aplicando essas pesquisas em ações sociais, no envolvimento mais próximo, como você mesmo falou, né? Com quem é que nós vamos construir essas políticas, tá? Do ponto de vista social, já que tem uma questão muito voltada para o desenvolvimento econômico baseado em produtos ou processos, né? Que não leva muito em consideração essa questão do social, tá? Então, eu tenho a minha visão, a minha perspectiva é uma perspectiva crítica. Então, a minha perspectiva, a narrativa, né, que eu vou desenvolvendo sempre tem como ator principal aqueles que estão em uma situação de maior desigualdade, né? Então, assim, a minha narrativa, ela é a narrativa daqueles que precisam mais. E hoje, quem precisa mais de pesquisa, quem precisa mais de desenvolvimento científico e tecnológico para as soluções locais é aqueles que estão em uma situação de maior desigualdade. São os povos tradicionais, são os quilombolas, são as comunidades rurais, é o sertão, né, que precisa de estudos e soluções. Então, do meu ponto de vista, né, que defendo que a missão institucional seja o eixo das 3 atividades. Pesquisa, ensino e extensão devem estar voltados para a missão institucional. Se eu tomo a missão institucional como desenvolvimento local com inclusão social, obviamente, o ensino, a pesquisa e a extensão devem estar voltados para essa linha. E estar voltados para essa linha quer dizer que é preciso que nós priorizemos o nosso financiamento para essas áreas. Mas aí você me pergunta, mas e os colegas que querem trabalhar com inovação tecnológica? E as empresas que precisam de inovação tecnológica? Porque geram empregos e precisam, de fato, né, terem também ali um desenvolvimento científico e tecnológico, passa também pelo desenvolvimento científico e tecnológico do país. Eu acho que o governo, que o Estado, e nós, enquanto Estado, nós precisamos dar o fomento para as áreas que são prioritárias para nós, entendeu? Então, eu acho que nós precisamos ter linhas diretas de financiamento de pesquisa para o desenvolvimento social, para interagir com as comunidades que estão nos nossos entornos. Enquanto os institutos não tiverem editais específicos, pegar o recurso e dizer, olha, esse recurso aqui vai para essa área. Aqueles pesquisadores dentro dos institutos que tenham interesse em trabalhar com temas voltados para as soluções locais, terão financiamento. E a inovação não vai ter? Não, tem também. Faremos editais para aqueles que estão querendo fazer inovação com a empresa. Agora, precisamos também pedir às empresas
que elas também financiem essas pesquisas, que não pode ser apenas o Estado. Hoje nós temos no Brasil uma discussão. Quem financia a inovação tecnológica voltada para produtos e processos que vão para a linha de produção é o Estado brasileiro. As empresas, elas não desembolsam recursos para essa linha, então elas precisam desembolsar, porque são elas as mais beneficiadas. Então, a minha ideia é que o Estado precisa investir nas duas linhas, precisam, mas aí nós precisamos ver qual é a prioridade. E no caso dos institutos federais, a minha defesa é que a missão é uma. E se nós temos uma missão, temos nossos valores, então todas as nossas ações devem se pautar na nossa missão. E daí a minha ideia, a minha defesa de que nós tenhamos financiamento específico para a pesquisa voltada para o desenvolvimento social. Sem contar outras trajetórias, entendeu, Vinícius? Porque às vezes eu falo assim, o pessoal fala, você não quer que faça inovação tecnológica dentro dos institutos? Não, eu quero que faça. Eu acho que os colegas são muito qualificados e fazem coisas muito boas. Só acho que há fontes de financiamento para esses colegas que trabalham com inovação tecnológica que têm mais facilidade do que aqueles que não trabalham. Então, é uma questão somente de priorizar aqueles que estão precisando mais nesse momento. Não seria uma questão de preferência, né, em detrimento a outras, mas uma inclusão e com olhar especial, tendo em vista essa questão da missão, né, e das nossas atribuições enquanto instituição que tem como característica central, né, desenvolver a sua sociedade, né, Luzia? Eu acho muito importante aí esse seu posicionamento. A ideia não é aniquilar, a ideia não é proibir, a ideia não é tirar dos colegas que trabalham com inovação tecnológica tudo que eles precisam para desenvolver a pesquisa dele, não é isso. Mas a ideia hoje nós temos um privilégio para aqueles que trabalham com inovação. E nós precisamos também dar oportunidade a colegas que queiram trabalhar com tecnologias sociais, com inovação social, ter oportunidade e ter fomento para isso. Ok. Luzia, tem uma pergunta aqui do professor Ivan, né, do campus PECEM, tá? Professor Ivan Oliveira. Ele afirma que existe uma assimetria entre o IFCE e as universidades. Aí ele dá até o exemplo. O número de bolsas concedidas pela FUNCAP para o IFCE e a UFC, a UES, que é a estadual nossa aqui, a Unifor, que é uma das mais tradicionais universidades particulares daqui, né? A URCA, que é uma outra universidade estadual que fica no Cariri, e a própria UVA também, que é uma outra universidade pública, tá? Aí a pergunta dele é o seguinte, ele fala dessa assimetria, nesses acessos ao número de bolsas concedidas por FUNCAP e outras empresas de fomento, e a pergunta dele é a seguinte, o que fazer para dar o merecido salto nessas áreas, né? Como é que a gente poderia avançar nesse desafio, dessa simetria, dentro dessa lógica de equidade, de incluir todo mundo na divisão do bolo, né? Como é que a gente poderia encarar esse desafio e minimizar essas distorções? Então, aí, olha só, é que eu falei, né? Que nós hoje, nós já nos tornamos, enquanto rede federal, né, com os atores que nós temos, as coalizões de defesa que nós temos, né, que é o FORPOG, o próprio CONIF, a CETEC, nossas próprias comunidades, né, tudo isso faz uma coalizão de defesa na hora de disputar recursos nos órgãos de financiamento, né, nas agências de financiamento. Porque muitos de nós já estamos dentro dessas agências de fomento, fazendo avaliação de projetos, né, trabalhando em editais. Então, eu falei na minha apresentação que nós, dos institutos federais, já nos tornamos um ator reconhecido no Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Mas ser um ator reconhecido não quer dizer que nós sejamos o ator principal, porque os atores principais continuam sendo as universidades.
Então, em qualquer disputa que haja hoje no Brasil em ciência e tecnologia, as universidades vão pegar o melhor pinhão, porque elas são consideradas os atores principais, pela tradição, porque são elas que, de fato, o Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia tem uma característica muito diferente de outras políticas públicas, porque a política científica e tecnológica ela é formulada pela comunidade de pesquisa, ela é implementada pela comunidade de pesquisa e ela é avaliada pela comunidade de pesquisa. Diferente de outras políticas que, na hora da implementação, é um grupo, na hora da avaliação, é outra. Nós temos uma característica muito endógena. Então, quem é que está dentro das agências de fomento? Quem é que, na hora de distribuir as bolsas, de avaliar os projetos, são chamados para fazer isso? Somos nós mesmos pesquisadores. Então, são chamados em muito maior número os pesquisadores das universidades. Então, é óbvio que vai haver sempre uma assimetria. Aí, como é que isso pode ser feito? Do meu ponto de vista, a gente nos constituindo, nos fortalecendo cada vez mais como comunidade de pesquisa e encontrando os nossos nichos, porque nós não vamos conseguir muita coisa disputando com as universidades. As universidades têm nichos que são próprios dela, e nós temos os nossos. O desenvolvimento local é algo que as universidades podem tentar fazer, mas nunca conseguirão fazer com a qualidade que nós podemos fazer, porque nós estamos no local e ela não está. Nós temos campos espalhados por toda a região dos estados onde nós estamos. Então, nós temos que pensar de uma forma muito propositiva quais são as nossas melhores chances de conseguir nos posicionar como ator principal nesse jogo que é a política de ciência e tecnologia. Aí, a partir daí, a gente vai conseguir ter maiores chances de financiamento, de bolsas. Por exemplo, vou dar um exemplo. O PIBIC Júnior, nós temos muito mais força do que as universidades, porque as universidades não têm a verticalização, e nós temos. Então, na hora da distribuição das bolsas de iniciação científica júnior, do ensino médio, nós conseguimos ter uma quantidade maior de bolsas, porque dentro dos institutos nós temos condição de desenvolver essas bolsas com muito mais qualidade do que as universidades. Então, eu penso que é isso, a gente não precisa disputar com as universidades, nós temos, claro que sempre vai ter disputas, né? Sempre vai ter áreas que a gente vai... Sim. Mas precisamos encontrar locais que sejam próprios da nossa tradição, né? Da nossa forma de atuar. Ok. Luzia, eu sou desse entendimento também, tá? Eu acho que a gente precisa nos entender melhor, né? Eu acho que a concorrência de espaço ela é salutar, mas a gente precisa tirar essa questão da comparação, tá? A universidade é tão importante quanto, mas ela tem suas particularidades de missão, de propósito, etc. E nós temos as nossas, né? Ainda mais com essa nova institucionalidade que muita gente ainda tem dificuldade de entender, de compreender melhor essa coisa. E pegando um gancho aqui na pergunta do professor Ivan, Luzia, não querendo trazer um sentimento de como é que a gente faz para ser igual às universidades, não é isso, mas dentro da nossa identidade, dentro da nossa construção, como é que a gente conseguiria, de repente, furar essa bolha do ponto de vista de importância, né, acadêmica, por exemplo, pegando um paralelo aí com, de repente, você teria condição de trazer algum elemento, você até colocou a Universidade Federal Tecnológica do Paraná como uma das unidades que conseguiu furar essa bolha. Eu lembrava dessa informação aí do seu trabalho, né, já li algumas vezes, furou essa bolha, né, é uma instituição que, embora esteja dentro da rede federal nossa, né, não necessariamente na concepção das universidades federais, mas ela tem alguns elementos ali particulados, uma construção que lhe colocou numa condição diferenciada, né, do que poderíamos chamar assim de senso comum para os demais institutos. Você teria algum elemento central disso que você pudesse colocar para dizer, olha, isso aqui foi importante para que a Universidade Federal do Paraná conseguisse dar uma alavancada nessa questão com relação a
essa importância na academia, essa importância para essa relevância de conseguir bolsa e outras questões relacionadas à pesquisa, Luzia? Então, a história da Universidade Tecnológica do Paraná, ela remonta ali, né, um momento histórico muito, muito específico delas, né? A Universidade Tecnológica, ela fez uma opção em determinado momento por cursos de pós-graduação. Então, da cefetização dela. Primeiro, ela foi um dos institutos, uma das escolas técnicas que cefetizou primeiro, né? Em 78, ela já se tornou o Cefet Paraná, né? Ela teve muito recurso internacional, né, daquela comissão que eu falei lá, SEBAI. Ela se transformou em um centro de formação de professores de toda a rede em um determinado momento. Tudo isso vai acumulando, né? A instituição vai acumulando. E quando chegou ali na década de 90, com a reforma do ensino, né, da educação profissional, ali de Fernando Henrique Cardoso, a universidade estava em uma situação em que ela acatou a reforma. E ela eliminou 2.000 vagas do ensino médio com uma canetada. E começou a criar cursos de pós-graduação. E é esse movimento, né, que é um movimento aderente às políticas nacionais, que acabaram dando à universidade essa possibilidade de crescimento nessa área de pesquisa. Então, eu faço algumas ressalvas, né, a forma de crescimento dela e de transformação dela em universidade e nesse papel que ela ocupa dentro do horizonte aí da rede federal. Que hoje ela nem sequer, ela hoje não está mais ligada à CETEC, ela só está ligada à CESU, né? Então, assim, ela perdeu um pouco essa liga aí com a rede federal. Mas acho que os institutos federais têm caminhado bem. Obviamente que nós não é uma coisa que aconteça de um dia, né, para a noite. É algo que realmente precisa mais de trabalho e de tempo. Eu sei como é para um pesquisador dentro dos institutos federais hoje fazer pesquisa. Não é fácil, né? Você precisa matar um leão todos os dias para continuar. Às vezes você paga para fazer pesquisa, porque nós, infelizmente, não temos ainda toda a estrutura necessária, né, que uma universidade tem. E principalmente, no nosso caso, no país, no Brasil, a pesquisa é produzida dentro de programas de pós-graduação. É muito difícil você fazer pesquisa fora de um programa de pós-graduação. Então, se você não é docente de um programa de pós-graduação, a sua vida acadêmica ela fica muito incerta, porque você não pode se desenvolver, você não pode concorrer a bolsas, você não tem estudante para orientar. Então, a produção também não pode ser, porque você tem todas as coisas para fazer, aula para dar, e você ainda tem que publicar. Então, nós estamos em um processo de fortalecimento dessa situação, entendeu? Isso não é uma situação ainda confortável para nenhum de nós, mas nós temos a estrutura, entendeu? Então, nós precisamos usar essa estrutura para conseguir chegar onde nós queremos. Do meu ponto de vista, fazendo as escolhas certas, fazendo boas escolhas, de acordo com a nossa história. Ok, Luzia. Luzia, tem uma outra pergunta aqui do professor Marcelo Marques, né, do Campus Fortaleza. Ele pergunta: a professora Luzia fala da pesquisa no âmbito da nossa rede como devendo ser direcionada para o seu próprio interior. Qual a importância de pesquisarmos os nossos estudantes egressos, né, no mundo do trabalho para refletirmos as nossas matrizes curriculares? Nossa, é fundamental, é importante. É por isso que eu digo que nós temos uma riqueza, nós temos objetos de estudo, objetos de pesquisa, que podem ajudar não só a nós, pode ajudar as redes estaduais,
de ensino, não é? Que precisam de apoio, e nós podemos dar esse apoio, estudar os egressos para verificar como é que a formação que nós estamos dando pode ser melhorada, é o que é de suma importância para mim, porque, veja, é usar a avaliação como um processo de aprendizagem, é usar essa avaliação, pesquisas desse tipo, para voltar para o início do ciclo, na formulação, entendeu? Porque você está na avaliação, você pega ali o egresso, verifica como é que aquela formação foi dada para ele, e se aquela formação pode, de alguma forma, ser melhorada, você volta para a formulação, para pensar nas matrizes, para pensar na integração, entendeu? Hoje, a integração entre os saberes, a integração da educação básica com a educação profissional é um problema para nós. E só vamos resolver com pesquisa, só vamos resolver conhecendo, né? Fazendo ali o conhecimento sobre essas experiências que nós temos. Então, eu acho fundamental estudar os egressos, ter observatórios, né, de egressos nos institutos. Ok. Professor Davi pergunta, professor Davi Moreno, Campus Fortaleza, qual sua visão sobre o programa Futurice, proposta pelo governo federal desde o seu primeiro ano de mandato? Por favor, Vinícius, repita aí, que eu estava lendo a pergunta de Júlio aqui, não prestei atenção. Não, tranquilo. A pergunta é do professor Davi, né? Professor Davi Moreno. Professora, qual a sua visão sobre o programa Futurice, proposta pelo governo federal desde o seu primeiro ano de mandato? Ai, Davi, esquece esse Futurice, Davi. Esquece esse Futurice, esse homem já foi embora, deixa isso para lá. Foi uma coisa... Eu nem tenho palavras para descrever o que foi aquilo, né? Uma tentativa de privatizar as instituições assim na cara dura, né? E assim, com um requinte mesmo de megalomania, né? Com aqueles fundos. Assim, eu falei muito sobre o Futurice no período, entendeu? Porque não se constituiu sequer em um projeto, quanto mais uma política pública. Era, assim, um emaranhado de ações que tinham ali, né? E, como muitas pessoas falaram na época, como é que pode você ter uma política pública para a área de educação que não fala em educação em tempo nenhum? Parecia mais uma coisa de banco, né? Dos financistas, dos rentistas. Então, eu penso que foi ali uma tentativa muito desastrada do governo de tentar pautar uma mercantilização das instituições e de uma forma muito desajeitada, porque não tinha nem pé nem cabeça aquilo ali. Nem o próprio governo conseguia explicar o que era. Tanto que você vê, não é que passaram-se ali... Passou o quê? Um ano, né? Foi junho, por ali, que ele começou com isso, mais junho. E da mesma forma que veio, foi. Não teve repercussão. Então, eu acho que foi uma tentativa muito muito desajeitada, né, de mercantilizar, de ceder aos interesses aí do mercado, que estão muito ativos, né, para conseguir abocanhar essas instituições. Ok. Eu vou fazer uma pergunta, tá? Da onde telespectador também. Luzia, nós temos uma instituição historicamente de vocação tecnológica, né? Embora isso não deva ser mais tratado como um ponto central, porque a gente precisa respeitar a nossa pluralidade e a nossa nova institucionalidade. Embora acreditando que a vocação tecnológica, ela ainda também, né, é uma das nossas vertentes de ação. Eu sou da área de tecnologia, mas eu tenho acompanhado muito os colegas das áreas comuns aí, o pessoal que faz pesquisa de base, né, apontando uma certa preferência de algumas políticas e ações institucionais do ponto de vista voltado, assim como, né, a questão da inovação, voltada para a questão da
da pesquisa aplicada, né? Então, como é que a gente enfrenta esse desafio, né? Qual é a visão que você tem sobre esse comportamento refletido em outras, na rede, né? Desse preterimento de uma natureza de pesquisa em relação a outra, e como é que a gente pode, né, numa questão mais, vamos dizer assim, caseira, né, fazer um trabalho de mobilização que a gente consiga colocar todas essas modalidades de pesquisa numa discussão institucional, né, que a gente não combata, de uma certa forma, onde tiver, esses preterimentos aí de uma ou outra, né, que a gente possa tratar a pesquisa de base com a mesma naturalidade e importância que tem a pesquisa aplicada, né, dentro da nossa rede federal. Eu acho que, assim, eu penso, né, independente de qual instituto a gente fale, essa é uma realidade, né? A nossa origem tecnicista, tecnológica, nacional, ela é nacional, ela acaba repercutindo e acaba dominando, hegemonizando o desenvolvimento da pesquisa nessas instituições. E também há um elemento importante de nós pensarmos, é que muitas vezes os gestores também estão ligados nessas áreas tecnológicas e isso também acaba que influencia um pouco o rumo da pesquisa. Eu digo isso porque no meu doutorado eu fiz uma pesquisa com todos os pró-reitores da época. E aí a gente observa que a gestão, né, a vontade da gestão também impacta, porque a política de pesquisa dentro dos institutos, ela não é top-down, ela é bottom-up. Ela é produzida dentro das instituições, não é? O fomento vem de fora, mas ela é produzida, a política é produzida dentro das instituições. Então, o que eu acho que nós, que somos uma instituição, que temos um corpo de servidores e servidoras com qualificação em todas as áreas, né? Em todas as áreas a gente tem pessoas aí que trabalham e que têm potencialidade de pesquisar. É uma perda. Eu acho que nós perdemos assim o que nós temos de melhor quando nós focamos em apenas uma trajetória. Então, o que eu acho que as instituições precisam fazer é terem uma política de pesquisa que permita o desenvolvimento de todas as áreas dentro dela. Aí você vai dizer, mas sempre tem algum elemento, sempre tem algum problema que a instituição precisa focar, precisa crescer mais naquela área para não ser um financiamento difuso. Ok, eu concordo que é preciso, a instituição pode eleger de tempos em tempos algumas áreas para fortalecer e para que elas passem a ser referência. Mas depois que essas áreas passam a ter voo próprio, a instituição não pode se manter financiando, ela tem que partir para financiar outras áreas que estão precisando do fomento naquele momento. Então, o que eu acho que é correto fazer é você, de forma coletiva, né, democrática, você escolher áreas prioritárias que você considere que a instituição pode desenvolver, mas você não deixar de financiar as outras áreas que também precisam ali de determinados fomentos, principalmente as áreas de ciências humanas e sociais, porque isso é que vai dar para os nossos estudantes um caráter emancipatório na sua formação, porque se nós não damos o valor necessário para as áreas de ciências humanas e sociais, nós perdemos na possibilidade dos nossos estudantes ter uma visão mais crítica em relação à ciência, em relação à tecnologia, em relação ao trabalho. Então, eu acho que é necessário que nós casemos todas as possibilidades que a gente tem e tudo visando o quê? Uma formação emancipadora, uma formação de uma cidadania, né, capaz de desenvolver o país de um modo melhor do que a gente está vendo hoje. Então, a pesquisa, ela não é só para o pesquisador, porque às vezes até os colegas, às vezes, acham que a gente está fazendo pesquisa para a gente. A pesquisa é uma forma de nós estarmos produzindo conhecimento para melhorar o nosso ensino,
para que nossos estudantes sejam melhor formados e que a sociedade também possa se beneficiar com isso. Esse eu acho que é o ponto, né, que a gente precisa ter claro. Maravilha, Luzia. Inclusive, a gente anda muito, né? E é como você falou, isso é uma realidade nacional, de origem, de vocação, de outras questões. E eu lhe fiz a pergunta também pela sua formação, né? De física. Eu acredito que você tenha vivenciado, dentro do seu locus aí, na sua trajetória, essas dificuldades. O professor Júlio César Costa, do campus Maracanaú, inclusive é diretor lá da unidade, né? Ele faz aqui uma indagação. Ele coloca o seguinte: os laboratórios específicos voltados para as pesquisas estão muito aquém das necessidades dos institutos federais. E isso só nos traz dificuldade para implementar uma cultura e consolidar a pesquisa, como também aprimorar a qualidade de nossos cursos, né, de pós-graduação, em que sua maioria está estacionada na avaliação, né, do CNPq, CAPES, /MEC. Tá aí a pergunta dele, foi projetada. Na realidade, não é bem uma pergunta, ele fez uma indagação, né, uma provocação sobre essa defasagem tecnológica, né? É verdade. Tudo isso está voltado em quê? Na falta de financiamento, né? Nós não temos um financiamento adequado para dotar nossos laboratórios de pesquisa, nem os nossos laboratórios didáticos, muitas vezes, dos equipamentos que são necessários para desenvolver nossas atividades. Então, a nossa luta precisa ser essa, precisa ser a luta do financiamento, não é? Porque nós podemos realizar pesquisas, tanto pesquisas que tenham um cunho social, como pesquisas também tecnológicas, e as tecnológicas, elas necessitam de equipamentos, de laboratórios. Então, o fato da pós-graduação ficar estacionada, porque muitas vezes a instituição não tem os recursos necessários para equipar os laboratórios, e por isso a pesquisa fica prejudicada, é algo que tem que estar como uma pauta das nossas lutas, porque isso é papel do Estado brasileiro, fazer o financiamento dessas instituições. Porque se um programa de pós-graduação foi aprovado pela CAPES, e a CAPES é quem é responsável pelo desenvolvimento, pela avaliação desses programas, é necessário que haja o financiamento necessário para que esses programas tenham os espaços necessários para que a pesquisa seja realizada. Então, é isso que acontece com a gente. A gente faz um esforço muito grande para aprovar cursos de pós-graduação e muitas vezes nos vemos na situação de não ter recursos necessários para fazer com que eles se desenvolvam. E isso não é só nos institutos federais, não. As universidades também passam por isso, né? Essa falta de financiamento é o que a gente está vendo aí nos últimos anos. Então, realmente, é lamentável que aconteça essa situação. Ok, Luzia. Eu acredito até que seu tempo já esteja bem esgotado, hein? Minha querida, não tem mais perguntas aqui, né? Nós já estamos aqui com 1h30, né, com a sua explanação e esse debate, né? Bastante rico, proveitoso, e eu deixo aí para você fazer suas considerações finais, tá? Nós cumprimos aqui a lista de perguntas que foram colocadas, tá? Muito bem respondidas e ponderadas por você, e a palavra tá contigo. Olha, eu só posso agradecer, né, Vinícius? Agradeço demais a você pelo convite, ao Davi também pelo convite. Espero que tenha ajudado, pelo menos, a colocar algumas questões, né? Porque a gente não vem mesmo para responder, nem para trazer as respostas de tudo. A gente vem mesmo para fazer o debate, para trazer questões. As respostas nem sempre são fáceis, as respostas, às vezes, né, são muito complicadas e complexas,
e não é só uma visão, não é? Você botar alguém aqui ligado à inovação tecnológica, por exemplo, a pessoa vai trazer elementos também muito ricos, muito importantes, né, do ponto de vista da produção da inovação tecnológica. Eu tenho esse perfil de estar voltada para o desenvolvimento social, então, a pesquisa que eu faço e as análises que eu faço sempre são voltadas para a ciência e a tecnologia linkada com o desenvolvimento regional e com a solução de problemas locais que não estão necessariamente ligadas ao mundo empresarial ou ao mundo produtivo, mas muito mais aos movimentos sociais, às cooperativas, porque é possível fazer ciência e tecnologia voltada para essas áreas, essas populações. Então, a minha perspectiva sempre é essa. Então, eu espero que, nesse sentido, né, as pessoas possam refletir um pouco sobre isso. Pensar que em um edital de pesquisa, quando você coloca que uma parceria com a empresa vai dar mais ponto na aprovação de determinado projeto, é necessário que se reflita se não é também possível colocar parcerias com movimentos sociais, com sindicatos, com organizações não governamentais, com organizações da área de meio ambiente, e se essas parcerias, elas também... Cooperativas, né? Cooperativas sociais, cooperativas tecnológicas, né? Pessoal que trabalha com reciclagem, ou seja, que a sociedade ela tem, né, várias dimensões e o mundo produtivo, as empresas, é uma dimensão importantíssima, mas que há outras que a gente pode também trabalhar. Então, eu trago sempre esse lado, que é o lado mais voltado mesmo para a pobreza, né? Para o enfrentamento das desigualdades sociais. Então, eu agradeço, espero que eu tenha contribuído nesse sentido, de trazer essa reflexão para todos e todas. Convidar todos vocês, né, que estão assistindo para participar aí da atividade que vai ter agora no Congresso. Tá? Os cards estão aí nas redes sociais. E dizer que eu estou aqui, né, posso voltar um outro momento para aprofundar o debate. Estou à disposição. Eu sou uma servidora, né, da Rede Federal. Estou ocupando agora o lugar da reitoria, mas eu sou servidora da rede e a minha disposição é sempre de contribuir com o desenvolvimento da rede. E é por isso que a gente participa desses espaços, né? Porque além da gente conhecer os colegas, a gente também tem a oportunidade de refletir um pouco sobre o nosso próprio espaço de trabalho. Então, agradeço demais o convite, né? E estou à disposição. Luzia, nosso profundo agradecimento, tá, pela sua disponibilidade. Nós sabemos que a natureza do seu cargo não é fácil, né? Sabemos de todos os desafios por ser mulher, né? Essa questão da misoginia, ela é muito presente dentro das relações de trabalho, independente de onde seja. Então, assim, é muito bom, né? Muito bom lhe ouvir, é muito bom ver essa sua garra, essa sua determinação, compromisso com a educação, né? E em seu nome aí, eu saldo esse povo baiano, nossos irmãos aí queridos, tá? Saudade da sua terra e saúde, tudo de bom, querida, que você consiga cumprir sua missão, né? E continuar contribuindo aí para a educação, para esse debate, para o coletivo, para o povo, para a sociedade. É muito bom a gente ter gente como você no nosso meio, no nosso convívio e lutando cada vez mais para um Brasil melhor. Muito obrigado, Luzia. Obrigada. Boa noite, colegas. Até outro dia. Agradecer aí ao Grupo Centelha, né, pelo convite, pela oportunidade, em nome do professor Davi, né? Não sei se ele vai querer fazer querer fazer aí um tchau, mas desde já eu já agradeço, né, o convite e essa participação da gente estar aqui fazendo essa discussão, tá? Ok, Luzia? Ok, então. Valeu, um abraço, tudo de bom. Ele acabou de dizer aqui que não, que
a gente já poderia encerrar, tá? Então fica aí os agradecimentos, ele fez no começo. Valeu.